Bom dia, irmãos. Mais uma noite no PGM Presença de Deus, um pequeno grupo da Igreja Batista Conexão Cajobi. Muita alegria de compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, podendo receber tudo aquilo que a palavra faz em nós. Tudo que a palavra traz e atrai para a nossa vida. A palavra de Deus é alimento do nosso espírito, da nossa alma e até mesmo para o nosso corpo. Nesse tempo de isolamento, o segredo é receber a palavra de Deus, guardar na cisterna do nosso coração e aguardar que ela gera muitos frutos para a vida eterna. Hoje nós vamos conversar acerca de um texto que está lá em Atos 5, do versículo 34 ao versículo 42. Ali nós encontramos Gamaliel se reunindo ali com os maiorais do judaísmo, falando acerca ali do propósito dos discípulos ali que haviam passado ali por um encarceramento. Uma retaliação veio. Lembra que nós nos outros PGMs falamos a respeito do movimento da igreja, do primeiro movimento, que era a afirmação de Pedro, segundo a qual Jesus é o Cristo. Segundo movimento, a promessa: fiquem em Jerusalém, porque do alto vocês serão revestidos. Terceiro movimento, o revestimento: pousaram sobre eles algo como línguas de fogo. Depois veio a retaliação, eles foram presos, e depois eu disse que entrou numa fase de perseverança, perseverar na doutrina dos apóstolos. E eu disse também que nós fizemos um mapeamento do genoma da igreja e nós chegamos a uma conclusão, que a igreja era uma máquina veloz, ágil e dinâmica, uma máquina de combater o sistema mundo. Eu disse que o espírito que está no mundo, que jaz no maligno, faz oposição ao espírito que está na igreja, que é o Espírito Santo. Então há uma incompatibilidade entre esses dois espíritos, o que está no mundo e o que está na igreja. Por isso Deus preparou a igreja para ser uma máquina ágil, veloz e dinâmica de combater o sistema mundo. E hoje nós estamos aqui para falar ainda a respeito disso. Diz que eu disse também que a igreja tem a missão de derrubar barricadas, no sentido de anunciar Jesus, ou Cristo, crucificado e ressurreto. Então, ela precisa ser empoderada do alto pelo Espírito de Deus para poder romper com essas barricadas. Quais eram as barricadas? A primeira barricada da religiolatria, a segunda barricada do egoísmo, a terceira barricada do egocentrismo, a quarta barricada do antropocentrismo e a quinta barricada é do consumismo. Eu disse tudo isso e a gente perceberam que a gente seguiu uma linha para falar a respeito do DNA da igreja. E hoje eu quero dizer que a igreja também tem a missão, que essa é uma missão que ela pode ser realizada em 3 estágios diferentes, que na verdade forjam a igreja enquanto tal.
enquanto noiva do Senhor Jesus, enquanto máquina de guerra, enquanto hospital de almas também. Todas essas coisas nós representamos para o mundo. E a igreja, ela tem a missão específica, enquanto esta máquina, ela tem uma missão específica que é falar de Jesus, que é viver Jesus e que é experimentar Jesus. São 3 estágios: falar de Jesus, viver Jesus, experimentar Jesus. Você, como igreja do Senhor, a tua vida cristã, ela tem que seguir e passar por esses 3 estágios. E eu pergunto, em qual estágio você está hoje? Em qual estágio a igreja do Senhor Jesus na face da terra hoje se encontra? No primeiro estágio, até o diabo está. O diabo fala de Jesus. Quando Jesus estava chegando ali numa cidade, eu vi uma pessoa que estava endemoniada, e o diabo que estava nessa pessoa disse: o que nós temos contigo, Nazareno? Ainda não é chegado o teu tempo. Então também o diabo está no estágio 1. E nós precisamos transicionar para o segundo e para o terceiro estágio. Por quê? É no segundo estágio que nós começamos a ter relacionamentos com Jesus, o Cristo. Por que eu estou dizendo Jesus, o Cristo? Porque eu posso manter um relacionamento com Jesus sem ter um relacionamento com Cristo. Jesus, o Cristo. É por isso que eu digo, o Cristo não é um sobrenome de Jesus. Você sabia disso, irmão? Jesus, Cristo não é um sobrenome de Jesus, é uma designação. Cristo quer dizer, do grego, o escolhido, né? O ungido, né? E no grego é Machia, né? O escolhido, o ungido. Várias pessoas foram ungidas na Bíblia. Essa unção é um símbolo de uma capacitação que essa pessoa recebia para concluir uma missão muito específica. Davi recebeu a unção, até Saul recebeu a unção, Eliseu recebeu a unção, a mesma unção que estava em Elias, só que uma unção dobrada. E a unção sempre na Bíblia, quando aparece, alguém ungindo alguém, é alguém capacitando alguém para poder realizar uma missão. Então Jesus é o Cristo, é o ungido, é o Salvador, é o libertador. Houveram outros ungidos, mas Jesus é o ungido. Por isso que nós dizemos que nós precisamos ter relacionamento com Jesus, o Cristo, para entrarmos nesse segundo estágio, que é o estágio da vivência, que é o estágio onde a palavra de Deus começa a produzir frutos na nossa vida, e a nossa vida começa a deixar transparecer a glória de Deus. A nossa vida começa a ser transformada no segundo estágio. No primeiro estágio eu apenas falo, e às vezes falo Jesus como Jesus, o Jesus da história. Falo Jesus como um Jesus da religião. Eu falo de Jesus como se Jesus fosse um qualquer. Eu falo de Jesus como Jesus fosse um mito, porque eu não tenho vivência com ele, eu não tenho vivência com a palavra. Então eu falo sem propriedade acerca de Jesus. Muitas igrejas estão ainda no primeiro estágio, ou retrocederam para o primeiro estágio, onde elas apenas falam. Eles são como se fossem marqueteiros de Jesus. Mas nós, verdadeira igreja do Senhor Jesus, estamos transicionando do segundo para o terceiro estágio, eu creio. Então, primeiro estágio, fala de Jesus. Segundo estágio, tem vivências com Jesus por meio de um relacionamento íntimo e pessoal. E isso transforma a minha vida. E eu transiciono, caminho para o terceiro estágio, onde eu tenho experiências com Jesus na pessoa do Espírito Santo de Deus. Maravilhoso, irmãos. É maravilhoso
transicionar para o terceiro estágio. No mundo todo as pessoas têm um afã, um desejo de estar, de ser reconhecida, um desejo de estar junto, um desejo de estar no ajuntamento. Todo mundo se reúne em credos, em castas. Pessoas se reúnem no mundo inteiro para estar juntas. A igreja é um lugar onde a gente se reúne para experimentar o Cristo crucificado e ressurreto. Para viver e experimentar Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. É isso que define a igreja. A igreja não é qualquer coletivo, qualquer grupo. O que foge disso não é igreja. Pode ser faculdade de teologia, pode ser casa de caridade, pode ser grupo de autoajuda, pode ser tudo, menos igreja. A igreja é um lugar onde é um coletivo onde as pessoas se reúnem para falar, sim, com propriedade, para viver profundamente e para experimentar plenamente Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, a raiz de Davi, a estrela da manhã, o Alfa e o Ômega, a glória de Deus, a esperança da glória de Deus. Olha quantos nomes a Bíblia traz de Jesus, fala de Jesus. Então, meu irmão, eu quero te convidar esta manhã, você como igreja do Senhor, em nome de Jesus, se você já reconheceu em que estágio você está, se está no primeiro estágio de falar de Jesus, se está no segundo estágio de ter vivências com a palavra e por meio da palavra com Jesus, e se você está no terceiro estágio, tendo experiências com Jesus por meio do Espírito de Deus, por meio do Espírito que está na igreja, por meio do Espírito Santo, glória a Deus, eu te convido para continuar nessa caminhada, nessas transições. É isso que vai transformar a tua vida, é isso que vai transformar a vida da igreja. Falar, viver e experimentar Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Amém. Glória a Deus. É nesse caminho, é nessa caminhada que a igreja vai derrubando as barricadas. É nessa caminhada que a igreja se transforma numa máquina veloz, numa máquina dinâmica, numa máquina ágil de combater o sistema mundo. Quero orar por você essa manhã. Receba essa palavra. Transiciona para o terceiro estágio. No poderoso nome de Jesus. Receba o poder do Espírito Santo de Deus para ser igreja, para ser filho, para andar e viver como escolhido do Senhor Jesus e para experimentar as coisas que nenhum homem viu, nem os olhos viu, são aquelas coisas que Deus guarda para os filhos. Amém? Vou orar por você, Pai, em nome de Jesus. Nessa noite, Pai, as pessoas que estão ouvindo este vídeo sejam tocadas e que elas transicionem para o terceiro estágio, Pai, para, em nome de Jesus, experimentar Jesus, o Cristo ressurreto, o Cristo crucificado e ressurreto na vida deles. Em nome de Jesus. Amém.